os laços do teu grande amor, e nos convida à sua mesa. Paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que seu filho deseja, filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Oh, é tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Oi, graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Que bênção nós estarmos chegando hoje, já no domingo, último dia da nossa conferência. Eu tenho certeza que Deus nos tem abençoado muito. O Senhor tem feito vários desafios a nós. Desafios de uma missão pessoal, desafios de uma missão transcultural, e eu acredito que nesse dia, desafios de uma missão urbana também. Tudo isso em busca de renovarmos a nossa paixão missionária. Amados, eu acredito e creio, de fato, que nós precisamos, apaixonados, cumprirmos com fidelidade o chamado de Deus. Porque ao longo do caminho nós podemos ser fiéis, mas com um esfriamento da nossa paixão. E eu acredito que a paixão é fundamental. Quando nós estamos apaixonados por alguma coisa, nós o fazemos com intensidade, nós fazemos com profundidade. A paixão não nos permite ver desafios. Não nos permite ver dificuldades nos desafios. Nós acreditamos que tudo é possível quando nós estamos apaixonados. E eu peço que o Senhor possa encher o nosso coração de uma profunda paixão. Eu brinco dizendo que quando eu namorava a Sônia, morava em Londrina, e a Sônia morava aqui no interior de São Paulo. E eu brinco dizendo que
para ir até onde a Sônia estava, não tinha ônibus direto, não tinha ônibus indireto, não tinha ônibus de jeito nenhum. Era uma dificuldade só, mas eu ia. Eu ia. Isso é paixão. Paixão é quando a gente transpõe os obstáculos, quando a gente vai além. Que o Senhor faça o nosso coração profundamente apaixonado, primeiramente na busca por Ele, e depois na busca daqueles que estão perdidos para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 16. Queria começar o nosso culto dessa manhã lendo com você um texto que não é tão comum a leitura no início de um culto. Entretanto, como nós estamos em uma conferência missionária, eu gostaria de ler esse texto e guardá-lo para nós utilizarmos ele posteriormente num momento especial do culto. Lucas capítulo 16, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Vamos ficar em pé para essa leitura e nós assim já nos preparamos para adorar o Senhor também. Lucas capítulo 16, verso 1, diz: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar com ela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cadros de azeite. Então disse: Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor. Convide-o para adorar a Deus nesse instante. Vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém? Nós vamos iniciar esse tempo louvando, cantando, adorando a esse Deus, declarando uma canção que nós, na abertura, cantamos, na sexta, no sábado, e hoje nós queremos que a igreja nos ajude a cantar a canção que se chama Me Amou. E eu quero, antes da gente passar ela inteira, se você não conhece, você cantar o refrão comigo,
para que depois você cante com muita alegria, com muita disposição, porque nós estamos aqui, como acabamos de ouvir, para servir o nosso Deus, para adorar esse Deus. Amém? Então o refrão é bem simples, diz assim: eu não me envergonho de falar desse amor. Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou. Pode até parecer loucura a minha fé. Eu não canso de dizer que me amou, me amou. Apaga a luz aqui, para o pessoal ver a letra direitinho. Vamos novamente? Eu não me envergonho de falar desse amor. Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou. Pode até parecer loucura a minha fé. Eu não canso de dizer que me amou, me amou. Daí nós vamos dizer novamente: me amou, me amou. E porque o Senhor nos amou, nós podemos amar também as pessoas que convivem com a gente. Vamos declarar que o Senhor nos amou e nós podemos amar por esse motivo nessa manhã? Vamos dizer juntos com muita alegria. Quanto mais eu vou andando pra perto de Deus, muito mais eu reconheço a sua voz. O pecado já não pode me dominar. Quando estou com Deus, dá nós dois. Vou morrendo a cada dia pro mundo aqui. Vou vivendo pela fé do Filho de Deus. Vou pregando o Evangelho que Ele ensinou. Me escolheu, me ungiu. Eu não tenho vergonha de falar desse amor. Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou. Pode até parecer loucura a minha fé. Eu não canso de dizer que me amou, me amou. Eu não me envergonho de falar desse amor. Meu prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou. Pode até parecer loucura a minha fé. Eu não canso de dizer que me amou, me amou. Vamos com as palmas dizer juntos: quanto mais eu vou andando para perto de Deus, muito mais eu reconheço a sua voz. Quanto mais eu vou andando para perto de Deus, muito mais eu reconheço a sua voz. O pecado já não pode me dominar. Estou com Deus, dá nós dois. Vou morrendo a cada dia. Vou vivendo pela fé do Filho de Deus. Vou pregando o Evangelho que Ele ensinou. Me escolheu, me ungiu. Eu não me envergonho de falar desse amor. Quero dizer pro mundo, Cristo me amou. Pode até parecer loucura a minha fé. Eu não canso de dizer que me amou, me amou. Eu não me envergonho de falar desse amor. Prazer é dizer pro mundo, Cristo me amou. Pode até parecer loucura a minha fé. Eu não canso de dizer, me amou, 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 me amou. Glória a Deus, Ele nos ama, por isso nós podemos amar, para que Ele a cada dia cresça e nós possamos
diminuir, que o Senhor venha crescer nesse lugar. Quando você for falar para alguém de Jesus, que Ele apareça muito mais. Amém? Declarar mais de ti. De ti. Mais de ti. Menos de mim, menos. Menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que Ele cresça. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória ao Senhor de todo o seu coração. De ti. Mais de ti. E menos de cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo. As vozes, que Ele cresça, Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor,
muita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Nós possamos fazer com que o Senhor cresça, que o Senhor seja conhecido na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estuda, nas nossas rodas de amigos. Pai, que aquilo que não é teu em nós possa cada dia diminuir. Nós repreendemos também qualquer ação do maligno que tente tomar nossa mente, as nossas prioridades, que nós possamos viver para o Senhor a cada dia, que o teu amor seja conhecido da forma que o Senhor ama, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Que o coração de Deus seja cada dia aquilo que você deseja ter na sua vida, parecido com Ele. Que nesse momento você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, em obediência, como a palavra do Senhor já foi lida no início. Que nós possamos entregar ao Senhor, sermos fiéis no pouco, e cremos que o Senhor vai nos colocar muito além do que nós temos pedido, pensado e orado. Deus venha abençoar as nossas vidas. Consagre agora o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Talvez você vai tomar o seu envelope na sua mão. Diga já: Deus, é para a tua glória, para o teu reino, é para que o Senhor seja conhecido também através dessa igreja. Faça isso enquanto nós começamos a adorar. Você vai poder participar dessa forma. Você que é visitante, não se sinta constrangido, mas se Deus também pede para que você participe desse momento, faça todo o teu coração. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá, Senhor, nesse lugar corações apaixonados, ó Deus, pelas vidas daqueles que estão perdidos, ó Deus. Se tu olhares, Senhor, declare alto ao Senhor: nada, nada, nada de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado.
amado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Pega a sua mão, declare: Senhor, eu quero ter um coração parecido com o teu, ó Pai. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória ao teu nome, Senhor. Que a tua glória, ó Pai, seja vista nesse lugar. Que cada atitude de louvor, de adoração, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, seja, ó Pai, para que o teu nome a cada dia seja conhecido em Marília e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de pedir que as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez permanecessem em pé nesse momento. Nós queremos saudá-las de uma forma especial, deixar uma lembrança da igreja. Nós temos aqui na coluna do meio uma família. Continue em pé, por favor. Eu não sei se é o Virgílio, a Ana Maria e o Daniel de 3 anos, é isso? Talvez é a primeira vez que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós temos ali à minha esquerda um outro casal. Seja bem-vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Que vocês voltem outras vezes. Vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Nessa lembrança tem uma ficha que vocês podem depois preencher e deixar à porta para que nós possamos ter um contato com vocês. Nós agradecemos como igreja a presença de vocês. Amém, igreja? Amém. Estamos felizes com os nossos visitantes? Amém. Glória a Deus. Amados, nós começamos o nosso culto com a leitura do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, e eu gostaria de rapidamente fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida nessa manhã. O Senhor Jesus conta uma história muito intrigante aqui, e como é uma parábola, é apenas uma história, a gente não tem que levar cada detalhe da parábola ao pé da letra e aplicá-la à nossa vida, mas nós temos que entender que Jesus tinha um princípio ao contar essa parábola, e é esse princípio que nós precisamos guardar no nosso coração. E Jesus disse que tinha um homem lá que administrava de maneira desonesta os recursos do seu senhor, e ele foi descoberto, e antes dele ser demitido,
ele tomou uma atitude muito astuta. Ele chamou os devedores, tirou o seu lucro, o lucro que ele podia ter naquela negociação, e disse para os devedores: olha, anota aí 50. Você está devendo 100, mas anota 50 aí, e a sua dívida é essa. Você está devendo 100, mas anota 80, porque a sua dívida é essa. Ele fez isso, disse Jesus aqui, porque ele tinha em mente algo adiante dele. Ele estava sendo demitido e ele pensava: eu não quero ficar mendigando. Não tem vergonha disso. Trabalhar no campo não posso. Nunca trabalhei no campo, não sei fazer isso. Então eu vou conquistar amigos, eu vou fazer amigos. Porque fazendo amigos, depois eu terei outras oportunidades. E Jesus diz que o seu Senhor o elogia porque ele soube fazer isso. Ele soube usar os recursos iníquos para fazer amigos. Isso é muito interessante. E depois, por fim, acredito que Jesus nos dá o princípio da parábola, que é exatamente aquilo que nós temos no versículo de número 9. Jesus diz assim, ó: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. O que é uma riqueza de origem iníqua, irmão? Jesus não está falando das riquezas desonestas, das riquezas que nós conquistamos de maneira desonesta, porque isso para um cristão é um princípio que não pode ser aplicado. Jesus está falando do dinheiro desse mundo. Jesus está falando: olha, este dinheiro desse mundo aqui, por mais que ele tenha sido ganho com esforço e com suor do rosto, ele ainda é uma riqueza de origem iníqua, no sentido de que ele vai se desgastar, vai passar e ninguém vai levar. Ninguém vai levar. E então o Senhor Jesus diz que nós devemos, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. E um dia eu me meti a pregar esse texto e eu fiquei perguntando para Jesus o que é fazer amigos com as riquezas de origem iníqua. E eu só consegui achar uma resposta. Que Jesus estava falando para nós da necessidade de investirmos em missões, para que quando a gente chegar nos tabernáculos eternos, a fatia é assim. Eu tenho a tendência de chamá-la de fatinha, por causa do sotaque da Cíntia. Mas para que a fatia nos receba nos tabernáculos eternos, dizendo: você é meu amigo, porque você usou os teus recursos para investir em missões. Eu só consigo entender assim, que era isso que Jesus estava dizendo. E eu fui procurar todo tipo de interpretação, mas eu só consegui entender que Jesus estava dizendo: invista em missões, porque quando você chegar na eternidade, você vai ter amigos lá que foram conquistados por meio do dinheiro que você contribuiu. Pessoas que você jamais vai conhecer aqui, mas se tornarão seus amigos na eternidade. Queridos, nós estamos encerrando hoje a nossa conferência missionária. E nós vamos fazer agora o compromisso missionário. Todos nós, dentro do boletim, recebemos o compromisso. Todos estão com o seu compromisso aí? Alguém que não recebeu? Alguém que não recebeu? Alguém que não recebeu uma caneta? Caneta da conferência? Tem alguém que está sem caneta aí, que não tenha recebido a caneta da conferência? Dá um sinal com a sua mão, por favor. Ó, tem alguém aqui, 2 pessoas, alguém aqui no meio. Fica com a sua mão erguida, por favor. Você que não recebeu a caneta, ou não recebeu, veja bem, você que não recebeu a caneta, ou não recebeu o compromisso missionário, fique com a sua mão erguida, que alguém vai passar rapidamente entregando a caneta ou o compromisso. Não abaixe a mão enquanto você não receber. João Marcelo, ó, aqui, ó. Se não conseguir te enxergar, fala: oi, eu aqui. Queridos,
No nosso compromisso missionário, nós temos aí todos os missionários que são parceiros da primeira IPI de Marília. Cometemos um lapso e não colocamos a missionária Claudinha, que é nossa missionária urbana local, que está aqui também incluída dentro dos missionários parceiros da primeira IPI de Marília. Então você tem aí todos esses missionários. O que eu queria fazer? O que eu queria pedir que você fizesse? Ao lado você tem aqui o compromisso missionário, que é esse destaque. Você vai destacar. Pode destacar aí. Destaca, por favor. Isso. Destacou? Então você pega esse encarte. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção em mim agora. Você destacou? Destaca. Pega o encarte e coloca dentro da sua Bíblia, depois você vai lê-lo. Eu queria que você agora ficasse atento para o compromisso. Irmãos, esse envolvimento missionário depende da sua contribuição. E eu sei que a nossa igreja é o primeiro ano que eu estou aqui fazendo isso. E eu sei que essa igreja é uma igreja que tem investido em missões. Mas a minha oração, antes do início dessa conferência foi: Senhor, que as últimas obras da sua igreja sejam maiores do que as primeiras. Posso ouvir um amém? Que as últimas obras da sua igreja sejam maiores do que as primeiras. Irmãos, a nossa tendência é começar bem e ir arrefecendo ao longo do caminho. Mas não é esse o propósito de Deus. A palavra do Senhor quer que nós cresçamos mais e mais. E que as nossas últimas obras sejam maiores do que aquelas que foram iniciais. E é esse meu desejo em nome de Jesus. Você tem aí um espaço que você não vai preencher exatamente agora, porque eu vou orar primeiro pela sua vida, para que o Espírito Santo toque no seu coração, antes de você preencher. Mas você aí tem um espaço. Dependendo de Deus, comprometo-me com a obra missionária da primeira IPI de Marília durante 1 ano, com um valor X. Você vai colocar o seu nome, o seu endereço, a cidade e o telefone durante o cântico que nós vamos entoar aqui. Tá bom? E depois, nós teremos alguns irmãos que vão recolher, mas eu queria que, por favor, quem está responsável pelo recolhimento aí, preste atenção em mim. Vocês só vão recolher quando eu der o sinal, tá ok? Só quando eu der o sinal que vocês vão sair recolhendo. Por favor. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Deus tem chamado você para a contribuição missionária. Nós ouvimos aqui uma palavra do pastor Alcides e eu creio naquilo que ele disse. De fato, quando nós contribuímos, nós não estamos indo. Isso não deve de maneira nenhuma substituir o nosso trabalho missionário, mas a contribuição faz parte do nosso trabalho missionário. Não substitui o nosso envolvimento na pregação e na evangelização, mas também não pode ser substituído. Você ouviu isso? Contribuir não substitui a evangelização, a responsabilidade de evangelizar que cada um de nós tem. Mas evangelizar não substitui a tarefa de contribuir. Uma coisa precisa ser feita a despeito da outra. E Jesus diz que nós devemos fazer estas coisas todas com excelência. E eu quero orar pedindo que Deus faça isso e toque no seu coração, em nome de Jesus. Pai Santo, nesta manhã, para louvor da Tua glória, eu peço que o Teu Espírito esteja agora passeando em nosso meio e visitando cada coração aqui, Senhor. Pai, o Senhor é muito mais preocupado do que eu com a evangelização do mundo, porque essa missão, Senhor, não é minha, essa missão é Tua. E o Senhor só e tão somente me chamou para ser cooperador nessa missão. Não permite, Senhor, que eu seja alguém displicente e negligente na cooperação que o Senhor me chamou a realizar, ó Deus, nesse trabalho. Não permita, Senhor, que eu seja alguém, ó Deus, irresponsável com as riquezas de origem iníqua que o Senhor tem me colocado. Que eu possa aplicar essas riquezas no Teu reino, Senhor.
para que, ó Deus, em nome de Jesus, na eternidade eu possa ver, ó Deus, todo o lucro que o Senhor, ó Deus, está realizando através das minhas riquezas. Que na eternidade, Deus, eu possa encontrar muitos e muitos amigos que foram alcançados através, ó Deus, da minha contribuição. E eu peço agora, Espírito Santo, visita-nos e fala-nos ao coração. Pai, tira-nos da mediocridade, leva-nos além, Senhor. Deus, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, contribuir, ó Deus, e contribuir com excelência para, ó Deus, a evangelização, para a obra missionária. Eu peço isso ao Senhor nesta manhã, para louvor da glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar, querido. Você vai ter tempo agora para, durante um período dessa canção, preencher o seu compromisso missionário. Eu queria que você não fizesse isso de maneira displicente, mas fizesse em espírito de oração e de consagração ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque nós cremos, ó Deus, que é o Senhor mesmo quem nos leva a sermos fiéis a Ti. Pai, a Tua palavra diz que quem é fiel
no pouco será fiel no mundo, mas quem é infiel no pouco será infiel no mundo. O problema, Senhor, que nós temos não é com a quantidade de dinheiro que ganhamos, é com a fidelidade, Senhor. Por isso eu peço a Ti, dá-nos um coração fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero convidar aqui à frente o missionário Júnior Videira Nacho. Deixa eu contar uma experiência do Júnior que eu tive com ele, nem ele mesmo sabe disso. Eu estava procurando alguém para o domingo da nossa conferência, e eu conversei com um amigo, meu pastor, e ele disse, olha, tem um missionário da IPI que trabalha em São Paulo, o nome dele é Júnior, e disse, olha, ele esteve conosco, pode ficar tranquilo, pode levar. Mas eu, sinceramente, na hora que ele me falou, anotei o e-mail, mas não tomei nenhuma atitude. Queridos, providencialmente, naquele dia eu fui abrir meu e-mail. Aí quando eu abro o e-mail, o meu e-mail tem um e-mail do Júnior. E aí eu abri o e-mail e vi que ele estava pedindo, e ele nunca tinha tido contato comigo, né? E nem eu com ele. Aí ele estava pedindo para nós o auxiliarmos, porque ele estava vindo a Marília com um dos seus projetos, lá em São Paulo, que é um time de futebol, né? E eles iam jogar aqui em Marília. E falou, olha, nós já estávamos acertados, o local onde nós íamos ficar, e etc, etc, mas deu problema e a gente não vai conseguir ficar lá. Pastor, não tem como nos ajudar nisso? Enfim, aí nós tomamos as providências, mas foi o primeiro contato. E naquilo eu percebi que era um sinal de Deus, de fato, porque nós estávamos orando. Eu orei pedindo, Senhor, confirma no nosso coração se é isso mesmo que o Senhor quer. E eu tenho certeza que este foi o sinal de Deus para o Júnior estar aqui nessa manhã conosco. E eu tenho absoluta convicção da parte do Senhor que Ele tem uma palavra do alto para a nossa vida como igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu queria pedir ao pastor Fabiano que viesse aqui, por favor, e orasse pela vida do Júnior. Amém. Glória ao Senhor. Amém, queridos. Vamos orar. Estenda suas mãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és Deus. Obrigado por causa desta conferência maravilhosa que o Senhor nos tem dado. E Deus, nós sabemos que o Senhor trará ao nosso coração uma palavra dos altos céus, uma palavra de desafio, uma palavra que vem do trono de Deus. E por isso nós louvamos ao Senhor. E com o coração aberto nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem na nossa vida através do Teu Filho. Senhor, que Ele seja usado por Ti nesta noite, nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo o envolva. Que o poder do Espírito Santo desça sobre Ele. E os seus lábios ungidos por Ti falem ao nosso coração. E nos desafie pelo poder da Tua palavra. Assim como o Senhor o desafiou a viver a sua vida para Ti e por Ti. A Ti nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz, o ensino de Jesus continue sobre nós. Amém? Feliz de estar aqui. Foi uma bênção esse período que o pastor Jean falou, né? À noite provavelmente eu vou até dar alguns detalhes a mais, mas realmente é um direcionar de Deus. É gostoso ver como Deus cuida da gente, né? Isso não foi uma mera coincidência mesmo, né? Estar aqui em Marília, no colégio lá, foi um presente de Deus para nossas vidas. Mas à noite eu dou os pitacos disso. Bom, Júnior Videira Nacho. Nacho é o apelido. Então, faz um tempo que algumas pessoas já me chamam só de Nacho. Eu acho que vocês conhecem a Durvalina, né? Eu fiz teologia, sou formado em administração, em teologia e fiz pós-graduação em futebol. Salada de fruta aí, né? Mas assim, futebol e futsal, eu fiz pós-graduação. Mas teologia eu fiz lá com a Durvalina, e eu desse tamanho, extra G,
ela me chamava de Juninho. Então, todo lugar que eu ia falar, ela falava do Juninho. Então, as igrejas, quando me conhecem a Durvalina e ela me indicava, já me chamavam de Juninho. E geralmente, eu sempre levo os meninos lá da comunidade comigo, e Juninho na quebrada se dá mal, cara. Então, imagina, né? É Juninho pra cá, começa com umas graças comigo lá. Então, graças a Deus, a minha esposa me deu o apelido de Nacho, que é um filme aí mexicano não, né? Americano, mas fala de um... Depois vocês assistem, Nacho Libre. Filme muito legal. Bom, eu trouxe um pouco da 25 de março, lá de São Paulo. Algumas moambas aí para vender. Então, se você quiser dar uma força aí para nós, tá lá na frente. Em especial, tem algumas bijuterias lá que a mulherada gosta, né? Tudo com um tema de asa, que tem a ver com fênix, mas nada de misticismo. À noite eu vou te explicar também o porquê do fênix. E tem um livro, gente, que é muito interessante. Só trouxe 2, não sei quantos de vocês já leram, que é Senhor, Pode Falar, Estou Ouvindo, que é do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. É um livro muito bom. Então esse eu indico para vocês. Eu já li ele umas trocentas vezes. E às vezes a gente cai, né? Fica meio desanimado com algumas coisas. E esse livro sempre Deus fala comigo e me devolve a paixão que a gente tanto precisa, né? No trabalho do nosso dia a dia. Fora isso, tem camiseta do Mochileiros de Cristo, que é um dos nossos trabalhos. E entre outras bugigangas lá. Depois vocês dão uma olhada. Antes de começar o estudo, eu quero fazer uma eleição com vocês. Passamos aí por uma eleição, lá em São Paulo está tendo ainda, mas eu quero fazer uma novamente aqui em Marília, na igreja com vocês. E é a eleição de vaso. O vaso mais bonito. Se você fosse ganhar, até posso pensar num sorteio aí no final, se fosse ganhar um desses 2 vasos, qual você iria querer? Ganhar, não comprar. Esse vaso aqui, que juro para vocês, paguei 50 pau. Na 25, hein? 25 é tudo mais barato. 50 não, 48,80. 50, arredondando. E essa porcariazinha aqui que foi 1,50. Tá? Era para ser de barro, mas eu não encontrei mais o de barro. Então quero que vocês levantem a mão. Quem prefere o de barro e quem prefere o de porcelana, todo cheio de pinturas, tem uma águia aqui, borboleta, tem um monte de coisa, flor. Então, quem prefere esse daqui, levanta a mão. Com sinceridade. Isso. Vocês estão concorrendo. E quem prefere esse porcariazinho? Muito bom. Meia dúzia de gato pingado aí. Tá valendo. Depois a gente resolve esse negócio aqui. A Cíntia falou umas palavras aqui que foram difíceis, né, de se entender, né? Falou lá na língua do país. E às vezes saem algumas palavras esquisitas na minha boca também. Alguns pastores falam que eu tenho um linguajar muito chucro, né? E isso é verdade. Eu sou meio... Conforme o tempo, ele fica meio chucro. E às vezes saem algumas palavras pesadas. Eu tenho lutado com isso, tá? Tenho lutado para não falar palavrão, para não falar palavras tão pesadas. Mas às vezes sai. Então já aviso para vocês não se escandalizarem. É uma luta minha ainda. Mas às vezes sai. Eu não falava, mas estou há 10 anos no trabalho com a comunidade. E às vezes a gente tem que falar um pouco mais grosso com algumas pessoas, né? Não com falta de amor, mas um pouco mais grosso. Tá? Então me perdoem já por isso. Legal o tema, recuperando paixão missionária. Eu não sei por que talvez a gente precise recuperar, né? Porque é uma coisa tão simples. Se a gente olha para aquele que nos chamou, que é Jesus Cristo, era um cara que era extremamente apaixonado. Ele vivia apaixonado por missões, né? Tudo que ele fez, você via aquela paixão por vidas, por pessoas, por conquistar pessoas. Ele ultrapassou todos os limites que um ser humano pode chegar, ele ultrapassou. Por amor a nós, por missões, por paixão. E nós que somos seguidores de Jesus Cristo, deveríamos olhar para ele e falar assim, pô, eu quero fazer, quero ser igual, quero buscar.
me parecer com esse mestre, com esse cara que tanto fez. Quero ser apaixonado. Mas o barato não é tão simples assim, né? Senão, se fosse, não teria esse nome na conferência. Nós complicamos muita coisa. Lá em, acho que Eclesiastes 7:29 fala: Deus fez o homem simples e direito, mas nós complicamos tudo. A gente complica o que é simples. E o que eu tenho para falar para vocês hoje e à noite são coisas muito simples, e eu espero que o nosso Deus, que seja Ele, fale ao coração de cada um de vocês. Amém? Beleza, vamos ler um texto clássico em missões, que é Lucas 10, 1 e 3, 1 a 3. Tem como participar de uma conferência missionária e não ler esse texto de Lucas. Lucas 10, 1. Ele é bem missionário. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, algumas traduções falam 70, e os enviou 2 a 2 adiante dele, e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Só uma breve introdução. Esse texto ele tem 3 aspectos legais aí sobre missões. O primeiro é aonde. Jesus envia aquelas pessoas para lugares aonde Jesus deveria ir. O texto fala: eu estou enviando vocês antes para lugares para onde eu vou. Jesus, ele quer que o mundo inteiro tenha conhecimento da verdade. A Bugra, olha, estou com a Bugra na cabeça. A Cíntia falou ontem, né, que 6.000 povos ainda não ouviram a respeito de Jesus. Né? Mas a vontade de Deus é que todos tenham conhecimento da verdade, saibam quem é Jesus Cristo. Jesus quer que todas as pessoas saibam quem é Ele. E Ele manda as pessoas antes para isso. Por isso eu falo, cada coração sem Cristo é um campo missionário. Existem um mundo afora aí que precisa conhecer a Cristo. Mas existem pessoas que estão ao nosso lado, que não conhecem a Cristo. Não conhecem o verdadeiro Cristo que nos traz aqui nesta manhã. Já podem ter ouvido falar, mas não conhecem a Cristo. Então, cada coração sem Cristo é um campo missionário. Outro ponto importante é os trabalhadores. Eu entrei para a igreja em 93, com 16 anos, logo à morte do meu pai. E lá tinha a Vera Alice, está aqui? Cadê a Vera Alice? Ah, querida. A Vera Alice era lá da nossa igreja, na IPI Vida Nova. E me conheceu desde que eu entrei, né, Vera? Eu era magrinho, chutinho, bonitinho. Agora estou nisso daqui. E lá tinham várias conferências. Normalmente tinha as conferências, só que era sempre o mesmo pregador. Em todas as conferências. Até que entrou um pastor novo e mudou a cara. Mas era sempre o Ted White. Não sei se já ouviram falar da missão Novas Tribos. E ele trabalhava com índios, né? Já trabalhou muito tempo, um americano. E, ele sempre falava no começo da conferência: Deus pode estar chamando você para missões. E quer te levar para trabalhar lá no meio dos peladinhos e toda aquela coisa. Aquilo, sério, eu era recém-convertido. Eu não queria ser chamado, não. Preferia tapar o ouvido e falei: sai para lá, que negócio é esse, ser chamado para missões? Eu me borrava de medo com aquilo lá, cara. Não desejava de jeito nenhum. Mas é importante a gente saber uma coisa. Deus chama todos para a missão. Cada coração com Cristo é um missionário. Eu falei que cada coração sem Cristo é um campo missionário. E cada coração com Cristo é um missionário. Todos nós temos esse chamado para missões. Eu me ardia de medo por bobeira, porque todos nós somos chamados. Não existe uma fórmula, você precisa disso, daquilo para ser missionário.
Não, todos nós temos esse chamado. Eu tive, graças a Deus, eu nasci num bom berço aí. Meu pai se deu bem na vida, então assim, eu cresci bem, né, num lugar legal, casa legal, família legal, né. Aí quando meu pai morreu, eu fui para a igreja. Conheci uma menina, comecei a namorar, a igrejinha estava da hora, né. Comecei a fazer a faculdade, e logo no primeiro ano, a gente passou com alguns problemas lá em casa, eu deixei os negócios da família e fui procurar emprego. Consegui um emprego de estagiário no antigo Banco Bandeirantes. E lá eles prometeram que os melhores iriam se tornar gerente de banco. Né, os melhores estagiários, de 170. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Porque eu sonhava em casar, como todo mundo era da igreja. Casar, ter meus filhos, meu carro, minha vida tranquila. E o meu Deus junto comigo. Então, em 6 meses, eu já me tornei gerente. Aos 21 anos, eu era gerente de banco. E fui promovido e foi muito legal. Né? E o sonho, eu falei, obrigado Deus, você que me deu esse emprego e toda aquela felicidade. Né? Mas passaram um ano, eles demitiram todos esses novos gerentes, porque o banco começou a entrar em crise. E eu entrei em uma crise com Deus, falei, Deus, você me deu isso. Eu já sonhava em casar, em ter minha casa, e agora eu perdi o emprego. Mas Deus usou isso de uma forma legal na minha vida. Porque eu não conseguia mais encontrar emprego, porque as pessoas falaram, eu procurei até emprego de auxiliar de escritório, de office boy, mas assim, eles falam assim, não, olha o seu currículo, não dá. Né? Mas enfim, uma certa noite, alguns amigos meus que trabalhavam com a Jocum, foram participar da Noite do Carinho, lá no centro da cidade, próximo à Galeria Pagé. E me chamaram para ir junto. Meu irmão era um deles, falou, vamos lá. Participar da Noite do Carinho, cuidar dos moradores de rua. Eu era um baita de um playboy, cara. Playboyzão mesmo. Né? Mas eu falei, vamos aí, né? Gente, eu fui lá e eu me deparei com mais de 200 moradores de rua na Galeria Pagé, dormindo sobre papelões, um grudado no outro por causa do frio. E eu olhei aquela cena e me impactou. Daí a galera da Jocum chegou acordando todo mundo, olha a sopa. Aí começaram a cortar cabelo da galera, piolho para tudo quanto é lado. E aquela noite eu fiquei travado, eu não conseguia chegar perto. E via todo mundo trabalhando com alegria, todos aqueles cristãos lá, conversando, cortando unha do pé, cara. Putz, imagina cortar a unha do pé da galera que vive com o pé no chão. Unha presa e um baita de um caroço. Quase com alicate tem que ser cortado, né? Alicate de ferramenta. Então, assim, aquilo me chocou e eu voltei para casa. A gente teve que voltar às 4 da manhã, a pé, 1h40 de caminhada. Eu voltei chorando. Porque eu sabia para onde eu estava indo. Eu estava indo para minha casa, para o meu colchão, fofinho, meu cobertor. E uma galera estava ficando lá, totalmente sem teto. Aquilo mexeu com a minha vida, me transformou. Voltei a ser gerente de banco, mas agora com uma cabeça diferente. Eu era gerente, fui promovido, fui no Banco Real, fiquei anos lá como gerente, mas com uma outra cabeça. E é a partir disso que eu vou estar contando nessa manhã para vocês. Eu estou desde 2001, trabalhando com comunidades carentes, com as favelas de São Paulo. E desde 2004, integral, como missionário em tempo integral. Foi em 2005 que a minha igreja me ungiu, mas estou desde esse tempo. Mas enfim, Deus chama todos para missões. Mas nessa manhã Ele também pode estar chamando alguém, algumas pessoas, para estarem lá, se dedicando totalmente. E precisamos desses trabalhadores também. Todos somos chamados para sermos trabalhadores, de alguma forma. Mas também Deus chama alguns para estar integral. Então não feche seu coração. Oswaldo Prado uma vez foi pregar lá na igreja, eu me rasguei, fui ajoelhado lá, eu quero. Então esteja com o seu coração aberto. Mas o problema, o terceiro ponto é que Deus também, Jesus, Ele fala dos trabalhadores, Ele fala onde devemos ir, mas no final Ele cita que está enviando a gente como cordeiros no meio de lobos. Esta é a parte
bem embaçada de missões. Que Jesus tinha que dizer isso. Vocês são como cordeiros no meio de lobos. Cordeiros são filhotes de ovelha. Criancinhas. Ovelhinhas pequenininhas, indefesas. A ovelha já é um baita de um animal indefeso, né? Precisa de um pastor. É um animal meio tolo. Imagina o filhotinho dela. E o lobo? O lobo é comedor de ovelhas. Então Jesus fala que a gente está indo como um filhote de ovelha, totalmente indefeso, preparado, no meio de lobos. Eu queria falar sobre paixão missionária, mas a gente tem que ser sincero. Do que é missões, do que é a tarefa da igreja para os nossos tempos. Então que a gente fique com isso em mente, nós somos cordeiros no meio de lobos. E isso, muitas vezes a paixão não supre. Porque às vezes a paixão vem e volta, vem e volta. Isso tem que estar cravado no seu coração e falar assim, olha, eu entendo o que é ser missões. Bom, nesse texto que eu li, o texto começa como depois disso. Lucas não caminhou com Jesus. Ele foi um apóstolo, mas ele foi um grande pesquisador. O evangelho dele é fruto de uma grande pesquisa. E nesse texto que eu li, ele começa falando depois disso. Então Lucas ele é um cara bem sistemático. E se essa palavra depois disso, no começo do texto que eu li, está lá, é porque algo ele queria nos dizer. Então eu quero ler o antes disso, que é o Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62, que é o antes disso, antes do texto clássico de missões. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-se da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa é a introdução da história dos cordeirinhos e dos lobinhos, que a gente vai ter que entender bem. A maioria dos evangelhos traz que Jesus sempre estava num caminho. A igreja de Jesus era lá, a caminhada. Quem estava com ele, seus discípulos. Jesus não estava preso num lugar, ele sempre estava em algum caminho. Era o dia a dia dele, sempre com pessoas diferentes, em lugar diferente. Era um cara que contagiava. Né? Jesus tinha hora que tinha multidões seguindo ele. Alguns estavam lá por convite, Jesus convidava, outros se ofereciam, como nesse texto. Eu quero ir com você, eu quero te seguir. Né? E não é difícil alguém se encantar com Jesus. Pô, ele era o Filho de Deus, se dizia mesmo Filho de Deus. Né? Que estava o Deus conosco, estava lá caminhando. Fazia milagres, fazia curas. Né? Fazia chover pão. Pô, quem não vai querer seguir um cara desse? Quem não vai querer estar perto de um cara desse? É fácil. Lá em São Paulo tem uns caras lá, que chegam a parar a rodovia. A Dutra uma vez ficou parada, por causa que ele prega lá, que a igreja dele faz milagres, faz curas, né? Então, lota, cara. Ao ponto de, travou a rodovia Dutra, lá perto de São Paulo. Ficou por 6 horas parada. O cara teve as manhas, velho. Porque ele falava em nome de Jesus, que estava fazendo cura, e todo mundo queria participar, todo mundo queria ver o que está acontecendo nessa igreja. Né? Então, assim, é empolgante. Né? E a mesma empolgação em relação a Jesus, e querer conhecer a Jesus, existe com missões. As pessoas se empolgam com missões, as pessoas gostam de querer fazer missões. Né? Talvez, no final de hoje, vocês vão estar animados, falar, eu quero fazer missões, eu quero participar.
Eu poderia trazer para vocês aqui alguns vídeos, meu, que ia deixar vocês assim, ó, com a boca aberta. De falar assim, meu, não tem como não fazer missões, não tem como não se apaixonar por missões. Instrumentos não faltam. Você entra lá no YouTube, você vai ver um monte de textos que os caras agora estão fazendo uns vídeos muito legais. Muito legais. Então assim, é fácil se apaixonar por missões. Mas por que é tão empolgante missões? Porque é tão gostoso. E mesmo assim Jesus está falando que precisa de trabalhadores. Que a colheita é grande e precisa de trabalhadores. Eu não sei quem gosta de UFC. Eu gosto. Eu gosto da pancadaria lá. Gosto de assistir. Né? Gosto lá. Filme de guerra eu gosto também. Tem uns tiros, essas coisas. É gostoso assistir. Mas vai entrar lá no UFC, meu. Vai querer ser um lutador. Vai querer brigar. Vai entrar, ser convocado para estar numa guerra. Aí a coisa é outra. É gostoso assistir. Mas na hora do vamos ver, não é para mim. Eu, quando eu queria estar fazendo administração, eu precisava ganhar uma bolsa, né? Queria reduzir um pouco o valor da mensalidade. E tentei time de basquete, futebol, não tinha vaga. A única que tinha vaga era rugby. E não era tão conhecido na época, lá por 99. E eu fui entrar para o time de rugby da faculdade. Cara, terceiro treino, era super tarde. Carinha magrinho, pequenininho, velho. Eu fui para cima dele, meu. Nossa, ele me levantou. Pau, caí, abriu o queixo, rasguei aqui. Os caras, não, é normal, isso acontece direto. Eu falei, normal? Você tá louco. Não voltei mais. É embaçado, velho. E Jesus, ele fala isso, meu. Missões é justamente isso. Eu estou mandando vocês para um lugar. Marília, eu estou chamando vocês para se apaixonarem por missões, mas é treta o negócio, cara. São cordeirinhos no meio de lobos. Você vai ter que aprender a viver como eu vivi. Estou falando de Jesus. Um caminho de morte, caminho de cruz, em direção à morte, a morrer desejos, a morrer vontades. Infelizmente, missões não é um romance. Não é algo só para você olhar e se apaixonar. Ai, que gostoso. Não. É uma realidade. E é triste. Eu sempre tive, ainda a gente nutre, eu e minha esposa sempre teve um chamado para a Índia e sonhava com isso. Né? Mas antes de conhecer minha esposa, eu não falei, né? Eu tenho uma esposa, chama Karen. E eu tenho 2 filhos também, depois eu vou mostrar a foto à noite também. Se tem uma coisa que eu sei fazer bem é filho. Né? São bonitos pra caramba, mano. São lindos, né? Bem diferente do pai. Mas vocês vão ver, vocês vão comprovar. E é meu mesmo, viu? Foi eu que fiz. Meu filho é grandão já. Mas enfim, voltando, né? Quando eu fui chamado para missões, eu sonhava com Índia, quero ir para a Índia, e via os filmes, todas aquelas coisas. Mas a minha igreja já tinha o trabalho na favela. A Vera Alice era uma das que iniciou o trabalho na favela. E lá era um lugar que eu não queria me envolver. Chamado missionário, eu não queria ir para a favela. Eles iam fazer uma cantada de Natal, cara, e eu ia meio que forçado, porque eu fazia parte do coralzinho lá, né? Rapaz, eu ficava assim, ó, olhando para tudo quanto é canto, para ver aqueles molequinhos lá, tudo em volta lá, se não tinha algum cara com uma arma na mão. Não queria. Mauricinho na favela não ia dar certo. Mais uma vez o pastor chegou e falou assim, meu, você vai ter que ir para lá. Você vai ter que ir para a favela. Você é seminarista, então seu estágio é lá. Falei, pronto. Mas beleza, aceitei. E comecei a me envolver com aquela galera lá, cara. Né? O desafio de um Mauricinho a se tornar alguém dentro da favela. Transformou minha vida. Esses 10 anos, 11 anos que eu estou na favela, eu fui totalmente transformado e continuo sendo transformado. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa boa. Eu vou falar sobre favela à noite também. Mas enfim, Jean, a galera aqui que está organizando a conferência, estão numa baita expectativa, né, para nós.
sobre vocês, da igreja ser apaixonada, viver missões a cada dia. Só que ela não quer, tenho certeza, a vontade de todo mundo que elaborou essa conferência, não quer que aqui nós estejamos apenas pessoas que assistem missões, mas que nós sejamos os protagonistas, os atores, que a gente esteja nesse dia a dia. E que Deus fale, continue falando ao coração de vocês, de como se envolver com missões. E não serem meros espectadores. Amém? Alguns lobos que nós temos no trabalho missionário. Eu queria citar alguns que impedem nós, como igreja, de realizarmos o trabalho. A gente tem que estar disposto a morrer fisicamente. Mas não é só isso, né? A gente tem que estar disposto, principalmente, a morrermos para nós mesmos. Fazer com que o nosso eu morra pensando em trabalho missionário. É fácil você morrer por aí por missões. O difícil é morrer aqui dentro. As coisas que moram dentro da gente. Um pouco antes desse texto que nós lemos, Lucas também falou de uma briga que estava tendo entre os apóstolos. Né? Quem é mais para Jesus? Quem é o maior perante Jesus? Olha a briguinha que os caras estavam tendo. Logo em seguida, Jesus vem com esse texto aí. Às vezes na igreja a gente briga por tanta coisa, valoriza tanta coisa. Tanta coisa que, igual a Cíntia falou hoje de manhã, que o diabo valoriza, que Deus não está nem aí. Nós temos que aprender a reconhecer quais são os valores de Deus, o que Ele valoriza. Porque o que a humanidade valoriza, o que nós valorizamos muitas vezes, não é o que Deus valoriza. A gente tem que aprender. A gente fala, canta aqui, dá-me um coração igual ao teu. A vontade nossa não é. Porque o coração de Deus, ele é diferente. O coração de Deus pensa diferente. Missões não é uma coisa boa aos olhos humanos. Não é. Missões não agrada os nossos olhos, mas agrada totalmente ao nosso Deus. Uma igreja que quer cumprir o seu papel tem que saber o que é autonegação, o que é renúncia. E eu estou falando, não é questão de, não tem que ser entusiasmado. Não, tem que ser entusiasmado para fazer missões, tem que ser empolgante também. Né? Eu acordo a maioria dos dias sem nenhum puto no bolso, sem nada, e falo assim, mas lá. Não tem alegria maior do que estar lá na comunidade do que quando eu ia para o banco. Prefiro 1000 vezes. As pessoas, quando conhecem a Cristo, elas ficam animadas também, né? Ficam sempre animadinhas, bem animadas. Mas isso ainda não é a conversão, a gente sabe disso. Quando você fala de Jesus, aquele cara empolgante, as pessoas querem seguir. Mas ainda tem o processo de conversão, de arrependimento. Da mesma forma, missões. Ele é empolgante, um chamado. Mas o dia a dia, aqui eu conto o testemunho, a Cíntia contou o testemunho. Vocês vão ver, putz, que legal, não sei o quê. Não, mas o dia a dia lá é embaçado. O dia a dia, quem se envolve, quem tem um coração missionário, sabe que não é fácil. Você fazer um compromisso missionário, talvez você colocou uns R$10. Isso aqui está tranquilo para mim. Mas eu quero ver colocar R$100 aí. Vai ser difícil. Mas isso é um desafio mesmo. Não é? O dia a dia não é fácil. Não é? A primeira pessoa que se ofereceu para seguir Jesus, ela falou assim, que iria com ele para qualquer lugar que ele fosse. Jesus falou, brother, deixa eu falar um negócio para você. Não vai ter caminha para dormir não, cara. Eu não levo um sleep bag, eu não levo um travesseiro na minha mochila, nem mochila eu tenho. Cara, não tem conforto. Você vai comigo, é 0 de conforto. A igreja ela anda vivendo um momento muito tenso. Muita preocupação em relação aos templos e tantas outras coisas. Atraindo pessoas para serem prósperas. Falando de um evangelho que venha para Jesus. E isso passa na televisão direto. Vocês devem assistir isso. Eu gosto de assistir esses programas. Mas vem para Jesus, você vai ter o seu carro, vai ter... Meu, o que é isso? Cara? Jesus não promete nada disso. Porque como será que fica então as minas, os caras lá da quebrada?
Os caras acreditam em Jesus e continuam no barraquinho deles. E provavelmente não vão sair. Se sair, vão para um CDHU. É um Jesus diferente do que é pregado na televisão? Jesus não promete conforto, é zero de conforto. A gente costuma falar que missionários sofrem, e sofrem. Porque tem que ter e não sofre, dificilmente você vai ver alguém aqui se lamentando, falando, ai meu, estou passando isso aqui. Não. A gente sofre porque a gente quer, não. A gente está lá na quebrada, a gente sabe que vai sofrer o chamado, né? Mas enquanto a gente está lá, tem igrejas, gente, se preocupando com a pintura, com a arquitetura, com tantas outras coisas, em ter um violão mais potente, mais bonito, todas aquelas coisas. E lá, mó perrenho, gente. Missionário voltando de campo missionário. É uma vergonha isso. Ter gente voltando de campo missionário por falta de recursos. Que não tem mesmo como sobreviver. E a igreja preocupada consigo mesma. E eu vou dar um exemplo meu, para que isso seja real. No início do nosso trabalho, começamos de uma maneira muito bonita. Fizemos uma GBF. A igreja Vida Nova, IPI Vida Nova, está num bairro classe média alto. E agitaram uma baita de uma GBF. Né, aquela gincana bíblica de férias. E fizeram cartaz, lanche de primeira, e um monte de coisa lá. Perfeito. E divulgaram para toda a comunidade. Só que só uma criança apareceu. E a criança da igreja. Ninguém mais apareceu. Aí a responsável lá pela GBF falou, lembrou do texto do rei lá que ofereceu uma festa de casamento para o seu filho. Ninguém apareceu, mandou, pega tudo quanto é mendigo, gente de rua que tiver aí e traz para o casamento. Ela lembrou desse texto e foi na comunidade da qual eu trabalho hoje e pegou 17 crianças para participar da GBF. Essas 17 crianças. Favela assim, mano. Se quer começar um trabalho, começa a dar café da manhã. Né, pastor? Chegou a 100 crianças. A gente tinha que fazer 2 viagens de ônibus lá para a igreja. Então imagina. Não tinha tantas crianças assim na igreja. Mas começou a vir 17. De repente eram 100, cara. 100 crianças na escola dominical. Isso começou a gerar alguns problemas. Porque os membros da igreja deixaram de levar seus filhos. Porque a galerinha da favela, às vezes, chama para uma briga. É piolinho para tu quanto é lado. Então, assim, tudo na mesma classe, né, meu? E começou a gerar um problema para o conselho da igreja. Falou, não está dando 100 crianças não, cara. Está dando problema, porque estamos perdendo alguns membros também. E a solução da igreja foi a seguinte. Quem era da favela só podia ir de sábado na igreja. Não podia mais ir de domingo. E quem era da igreja continuava indo. E teve essa separação. Eu cuidava dos adolescentes nessa época, que eram os mais velhos do projeto. E os caras tinham noção do negócio. Eu falei, o que está rolando? A gente não é mais da igreja? Por que a gente tem que vir de sábado? Foi um erro. Um erro que depois foi consertado com muito perdão. Mas é isso. Muitas vezes, quando a gente é posto aqui, isso aqui, estamos em missões. A gente não consegue renunciar a alguns valores nossos. Alguns valores que trazem um bem-estar para a gente. E Jesus falou, é zero de conforto. Os outros candidatos a seguirem Jesus também falaram lá, eu quero sepultar meu pai. Ou talvez cuidar dele até a morte dele, né? Até que ele se vá. Tratar com família também é embaçado, cara. Porque existe uma lealdade entre a família. Existe uma lealdade. A certa época, uma família inteira foi presa de algumas crianças que a gente cuidava. Só as crianças que não, mas toda a família foi presa. E uma mãe, quando estava sendo presa, ela falou assim, cuida dos meus filhos, não entrega para os traficantes. Porque as crianças, quando vai todo mundo preso, roda de casa em casa. E uma das crianças era sobrinha de um dos traficantes. E a mãe falou, não quero que você entregue, cuida delas. E eu e a Karen, a gente estava esperando a Júlia, nossa filha, estava grávida.
resolvemos levar as crianças para casa. Levamos 3 e uma ficou com outro rapaz, né, para cuidar. Mas no dia que ela foi presa, a avó dela, que é mãe dos traficantes, foi lá e falou: eu quero levar minha neta. Pode me dar. Eu falei assim: não, a mãe pediu para ficar comigo, então vai ficar comigo. Ela falou assim: não, eu quero. Eu falei assim: não, você vai lá e fala com a mãe, se ela autorizar eu te dou. E ela voltou lá 2 vezes, pedindo a neta dela. Eu tinha certeza que ia virar prostituta na mão dela, assim como as outras netas. Eu falei: não vou dar, vai ficar comigo. Gente, morrendo de medo. Aí chegou a noite, eu estava no projeto, chegou 2 molequinhos e falou assim: minha mãe mandou um recado para você. Entrega essa menina para a avó dela. Eu falei assim: não vou entregar. Ele falou assim: Júnior, eles estão falando que vão matar você. Eu falei assim: olha, pode falar o que for, mas não vou entregar. Aí eles falaram a palavra mágica, falaram assim: que vale essa vida, Júnior? Essa menina não vale nada, entrega ela. Quando ele falou isso, eu falei assim: ela tem um valor especial para Deus. Gente, eu estava me cagando de medo, cara. Sério. Fechadinho. Né? Voltei para casa, não dormi à noite. Contei para minha esposa, também não dormiu. Mas de manhã, eu tinha que voltar para lá, para o projeto. Chamei minha esposa, que estava grávida, falei: ó, seguro de vida, é assim, assado, que você vai na entrada. Choramos, e fui para o trabalho. Né? Confesso que não saí no primeiro dia nem para fazer visita, com medo. Né? Mas o tempo foi passando, fui saindo, né? Depois de 6 meses eu encontrei ele encontrou ela, ele falou assim: ó, encontrei a Natália, e ela está sendo bem cuidada por vocês. Depois de 6 meses, pô, pode ficar com ela. Né? Liberou, né? Mas assim, eu fui muito questionado por muita gente. Pela igreja, né? Falei: entrega essa menina, não vale a pena. Uma vida vale a pena para Deus. Uma ovelha vale a pena para Deus. As vidas têm que estar acima da sua família. É isso que Jesus fala. Eu tenho que ir adiante. Tinha tanta coisa para falar. Mas assim, Jesus fala de outro que queria se separar das suas coisas. Fala assim: olha, eu preciso separar dos meus negócios e tantas outras coisas para poder ir para missões. O tempo é hoje. O tempo está clamando. Não adianta você falar assim: ó, daqui a pouco eu me envolvo, daqui a pouco eu faço isso, faço aquilo. Não, o tempo é agora. O tempo é hoje. De se envolver com missões. O chamado de Deus é agora. A realidade aí fora é embaçada e precisa de pessoas com esse coração missionário. Eu falei do vaso, né? E aí, eu vou partindo para o fim, dando exemplo deles agora, em relação à eleição que fizemos. Existem muitos lobos aí fora, que querem devorar e querem comer a gente. E a gente tem que aprender a controlar o nosso eu. Muitas vezes, a gente é igual esse vaso que a maioria prefere. Que é bonito, que agrada aos olhos, muito mais do que esse. Às vezes a gente quer ser igual uma igreja, uma pessoa que agrada as pessoas. Somos bonitos e coloca aqui uma tinta de vaidade aqui, outra ali. E fica bonito, as pessoas acham bonito. Só que, porém, esse vaso aqui, vocês que conhecem de flores, essas coisas, não dá para plantar uma flor nele. O que você consegue colocar é plantas artificiais. Vai ficar de enfeite na sua sala, na igreja. Agora, o vasinho de barro, que é o desprezado pela maioria das pessoas, esse traz vida. Esse você pode plantar, você pode cultivar. Você pode regar. Deus quer uma igreja assim. Quer uma igreja que se importa com vidas, muito mais do que consigo mesma. Deus quer pessoas, quer missionários que se envolvam
com pessoas, com vidas. E não com as suas vaidades, não alimentar as suas vaidades. Missões é isso. Se a gente quer falar de recuperar a paixão, a gente tem que falar de quebrar as nossas vaidades, de saber se entregar. E se muitas vezes a gente está assim, se hoje a gente está assim, isso não gera vida. Igrejas estão lotadas por coisas que sendo atraídas por vaidades, que não é a vontade de Deus. Se você está assim hoje, meu irmão, minha irmã, cheio de vaidade, antes de falar de recuperar a paixão, Deus Ele quer quebrar isso que só agrada a pessoas, e assim mesmo. Se deixe quebrar. Desculpa, meninas. O vaso que vale R$50, para Deus não vale nada. O valor de Deus é outro. O R$1 para as pessoas é muito para Deus. Deus quer nos transformar em pessoas que vão ao meio de lobos, que não tem medo de encarar, até de ser devorado, mas que gerem vida. Deus ele fala também de não olhar para trás, nesse texto aí, igual a mulher de Ló, né? Em Lucas 17:32 ele cita isso. Mas eu quero só ler um versículo para te encorajar a ser amante de missões. Eu vou ler na mensagem, que é o livro do amor, né? Lá para as meninas, né? Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar. Está em Filipenses 2, 1-11. Essa Bíblia aqui é muito legal. É uma versão do mano lá, que eu esqueci o nome dele. E ele traz muito para o nosso dia a dia. Eu uso muito ela também. Filipenses 2, de 1-11. Diz assim. Presta atenção nessa versão. Se vocês receberam algo bom para seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Põem o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Vou ler de novo. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum, quando chegou a sua hora, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo, e proclamem por meio de louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Queria dizer um negócio para vocês. Né? As pessoas, eu sempre relutei em contar alguns testemunhos nossos. As pessoas querem saber como é a favela, todas aquelas coisas. Agora que eu me destravei um pouco para contar. Mas assim, não existe nada igual ao que Jesus fez. Por amor a mim e a você. A forma como Ele se entregou. O amor que Ele tem por nós. Ele pede o mesmo de nós. Nada vai se comparar ao que Ele fez. Mas o melhor de tudo, Ele diz que sempre estará conosco. Essa sensação, o prazer de ter Deus,
que não é nem prazer, a felicidade de ter Deus junto com a gente no dia a dia, é muito maior do que qualquer vaidade pode proporcionar a nós. Que a gente seja uma igreja, que Marília seja uma igreja consciente de que nós estamos no meio de lobos, somos cordeiros no meio de lobos. Mas temos um leão que protege a gente, que está com a gente. E é para ele que nós vamos. Então que essa volta da paixão, ela seja clara, que não é uma coisa fácil, mas é a real vontade de Deus para minha, para a sua vida. Fazer missões faz parte da nossa vida. Amém? À noite eu vou estar trazendo um pouco do trabalho do que é a favela, como funciona, a forma como a gente trabalha, estratégias. Então eu te convido a estar conosco aí à noite também, trazer alguns vídeos, algumas coisas assim. Beleza? Deus abençoe a todos, irmãos. Amém? Amém. Queridos, nós vamos orar. Queria convidar a Cíntia, que está aqui ainda, para vir aqui à frente. Eu queria convidar os irmãos presbíteros que estão aqui. E também o conselho missionário, que viesse aqui à frente, por favor. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. E com essa oração nós encerramos o nosso culto dessa manhã. Os pastores. Vamos subir todo mundo aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos encerrar com esse tempo de oração. Queria que você estivesse agora intercedendo. A Cíntia já está se despedindo. Ela vai